Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 185. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e eu estou lendo a Bíblia com vocês por completo, com apenas 15 minutos por dia e alguns minutos adicionais para o nosso mini estudo bíblico, para entendermos melhor a palavra do Senhor. Hoje eu vou ler para vocês 2 Reis, dos capítulos 9 ao 11, mas antes vamos fazer a nossa oração. Senhor, muito obrigada pela Tua presença nas nossas vidas. Muito obrigada pela oportunidade de Te conhecer melhor através desse método que estamos lendo, um método cronológico, onde podemos ver, Pai, a ordem das coisas que foram acontecendo na Tua história, na história do povo israelita, e dos seus propósitos, dos seus planos, da Tua criação, dos reis que o Senhor levantou, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aprendendo mais sobre a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo continue nos ensinando, nos mostrando, nos dando, Senhor Deus, direção e transformando as nossas vidas para a Tua honra e a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. 2 Reis, capítulo 9. Jeú é consagrado rei de Israel. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: ponha a capa por dentro do cinto, pegue este frasco de óleo e vá a Ramote de Gileade. Quando lá chegar, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi. Dirija-se a ele e leva-o para uma sala, longe dos seus companheiros. Depois pegue o frasco, derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare: assim diz o Senhor, eu o estou ungindo rei sobre Israel. Em seguida, abra a porta e fuja sem demora. Então o jovem profeta foi a Ramote de Gileade. Ao chegar, encontrou os comandantes do exército reunidos e disse: trago uma mensagem para ti, comandante. Para qual de nós? Perguntou Jeú. Ele respondeu: para ti, comandante. Jeú levantou-se e entrou na casa. Então o jovem profeta derramou o óleo na cabeça de Jeú e declarou-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu estou ungindo o rei de Israel, o povo do Senhor. Você dará fim à família de Acabe, seu senhor, e assim eu vingarei o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, derramado por Jezabel. Toda a família de Acabe perecerá. Eliminarei todos do sexo masculino de sua família em Israel, seja escravo, seja livre. Tratarei a família de Acabe como tratei a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aías. E Jezabel será devorada por cães no terreno em Jezreel, e ninguém a sepultará. Então ele abriu a porta e saiu correndo. Quando Jeú voltou para junto dos outros oficiais do rei, um deles lhe perguntou: está tudo bem? O que esse louco queria com você? Jeú respondeu: vocês conhecem essa gente e sabem coisas que eles dizem. Mas insistiram: não nos engane, conte-nos o que ele disse. Então Jeú contou. Ele me disse o seguinte: assim diz o Senhor, eu o estou ungindo rei sobre Israel. Imediatamente eles pegaram seus mantos e o estenderam sobre os degraus diante dele. Em seguida tocaram a trombeta e gritaram: Jeú é rei. A morte de Jorão e Acasias. Então Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi, começou uma conspiração contra o rei Jorão na época em que este defendeu com todo Israel Ramote de Gileade contra Azael, rei da Síria. O rei Jorão tinha voltado a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos na batalha contra Azel, rei da Síria. Jeú propôs: se vocês me apoiam, não deixe ninguém sair escondido da cidade para nos denunciar em Jezreel. Então ele subiu em seu carro e foi para Jezreel, porque Jorão estava lá se recuperando, e Acasias, rei de Judá, tinha ido visitá-lo. Quando a sentinela que estava na torre de vigia de Jezreel percebeu a tropa de Jeú se aproximando, gritou: estou vendo uma tropa. Jorão ordenou: envie um cavaleiro ao encontro deles para perguntar se eles vêm em paz. O cavaleiro foi ao encontro de Jeú e disse: o rei pergunta: vocês vêm em paz? Jeú respondeu: não me venha falar em paz, saia da minha frente. A sentinela relatou: o mensageiro chegou a eles, mas não está voltando. Então o rei enviou o segundo cavaleiro. Quando chegou a eles, disse: o rei pergunta: vocês vêm em paz? Jeú respondeu: não me venha falar em paz, saia da minha frente. A sentinela relatou:
Ele chegou a eles, mas também não está voltando, e acrescentou: o jeito do chefe da tropa guiar o carro é como o de Jeú, neto de Ninsi, dirige como louco. Jorão ordenou que preparassem seu carro de guerra. Assim que ficou pronto, Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, saíram cada um em seu carro ao encontro de Jeú. Eles os encontraram na propriedade que havia pertencido a Nabote, de Jezreel. Quando Jorão viu Jeú, perguntou: você vê em paz, Jeú? Jeú respondeu: como pode haver paz enquanto continuam toda a idolatria e as feitiçarias da sua mãe Jezabel? Jorão deu meia volta e fugiu, gritando para Acasias: traição, Acasias! Então Jeú disparou seu arco com toda a força e atingiu Jorão nas costas. A flecha atravessou-lhe o coração e ele caiu morto. Jeú disse a Abidcar, seu oficial: pegue o cadáver e jogue-o nessa propriedade que pertencia a Nabote, de Jezreel. Lembre-se da advertência que o Senhor proferiu contra Acabe, pai dele, quando juntos acompanhávamos sua comitiva. Ele disse: ontem vi o sangue de Nabote e o sangue dos seus filhos, declara o Senhor, e com certeza farei você pagar por isso nesta mesma propriedade, declara o Senhor. Agora então pegue o cadáver e jogue-o nesta propriedade, conforme a palavra do Senhor. Vendo isto, Acasias, rei de Judá, fugiu na direção de Bet-Agã, mas Jeú perseguiu, gritando: matem-no também! Eles o atingiram em seu carro de guerra na subida para Gur, perto de Ibleã, mas ele conseguiu refugiar-se em Megido, onde morreu. Seus oficiais o levaram a Jerusalém e o sepultaram com seus antepassados em seu túmulo na cidade de Davi. Acasias havia se tornado rei de Judá no 11º ano de Jorão, filho de Acabe. A morte de Jezabel. Em seguida, Jeú entrou em Jezreel. Ao saber disso, Jezabel pintou os olhos, arrumou o cabelo e ficou olhando de uma janela do palácio. Quando Jeú passou pelo portão, ela gritou: como vai, Zinri, assassino do seu senhor? Ele ergueu os olhos para a janela e gritou: quem de vocês está do meu lado? 2 ou 3 oficiais olharam para ele. Então Jeú ordenou: joguem essa mulher para baixo. Eles a jogaram e o sangue dela espirrou na parede e nos cavalos, e Jeú a atropelou. Jeú entrou, comeu, bebeu e ordenou: pegue aquela maldita e sepultem-na, afinal ela era filha do rei. Mas quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Então voltaram e contaram isso a Jeú, que disse: cumpriu-se a palavra anunciada por meio do seu servo Elias, o tesbita. No terreno de Jezreel, cães devorarão a carne de Jezabel. Os seus restos mortais serão espalhados no terreno em Jezreel, como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de dizer: esta é Jezabel. 2 Reis, capítulo 10. A morte da família de Acabe. Ora, viviam em Samaria 70 descendentes de Acabe. Jeú escreveu uma carta e a enviou a Samaria, aos líderes da cidade, às autoridades e aos tutores dos descendentes de Acabe. A carta dizia: assim que receberem esta carta, vocês que cuidam dos filhos do rei e que têm carros de guerra e cavalos numa cidade fortificada e armas, escolham o melhor e o mais capaz dos filhos do rei e coloquem-no no trono de seu pai e lutem pela dinastia do seu senhor. Eles, porém, estavam aterrorizados e disseram: se 2 reis não puderam enfrentá-lo, como poderemos nós? Por isso o administrador do palácio, o governador da cidade, as autoridades e os tutores enviaram esta mensagem a Jeú: somos teus servos e faremos tudo o que exigires de nós. Não proclamaremos nenhum rei. Faz o que achares melhor. Então Jeú escreveu-lhes uma segunda carta que dizia: se vocês estão do meu lado e estão dispostos a obedecer-me, tragam-me as cabeças dos descendentes do seu senhor a Jezreel amanhã, a esta hora. Os 70 descendentes de Acabe estavam sendo criados pelas autoridades da cidade. Logo que receberam a carta, decapitaram todos os 70, colocaram as cabeças em cestos e enviaram a Jeú, em Jezreel. Ao ser informado de que tinham trazido as cabeças, Jeú ordenou: façam com elas 2 montes junto à porta da cidade, para que fiquem expostas lá, até amanhã. Na manhã seguinte, Jeú saiu e declarou a todo o povo: vocês são inocentes. Fui eu que conspirei contra o meu senhor e o matei, mas quem matou todos estes? Saibam,
então que não deixará de se cumprir uma só palavra que o Senhor falou contra a família de Acabe. O Senhor fez o que prometeu por meio do seu servo Elias. Então Jeú matou todos os que restavam da família de Acabe em Jezreel, bem como todos os seus aliados influentes, os seus amigos pessoais e os seus sacerdotes, não lhe deixando sobrevivente algum. Depois Jeú partiu para Samaria, em Bet-Equede dos pastores, encontrou alguns parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou: quem são vocês? Eles responderam: somos parentes de Acasias e estamos indo visitar as famílias do rei e da rainha mãe. Então Jeú ordenou aos seus soldados: peguem-nos vivos. Então os pegaram e os mataram junto ao poço de Bet-Equede. Eram 42 homens e nenhum deles foi deixado vivo. Saindo dali, Jeú encontrou Jonadab, filho de Recabe, que tinha ido falar com ele. Depois de saudá-lo, Jeú perguntou: você está de acordo com o que estou fazendo? Jonadab respondeu: estou. E disse Jeú: então dê-me a mão. Jonadab estendeu-lhe a mão e Jeú o ajudou a subir no carro e lhe disse: venha comigo e veja o meu zelo pelo Senhor. E o levou em seu carro. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos os que estavam na família de Acabe na cidade. Ele os exterminou conforme a palavra que o Senhor tinha dito a Elias. A morte dos ministros de Baal. Jeú reuniu todo o povo e declarou: Acabe não cultuou o Deus Baal o bastante. Eu, Jeú, o cultuarei muito mais. Por isso, convoque todos os profetas de Baal, todos os seus ministros e todos os seus sacerdotes. Ninguém deverá faltar, pois oferecerei um grande sacrifício a Baal. Quem não vier morrerá. Mas Jeú estava agindo traiçoeiramente, a fim de exterminar os ministros de Baal. Então Jeú ordenou: convoquem uma assembleia em honra a Baal. Foi feita a proclamação e ele enviou mensageiros por todo Israel. Todos os ministros de Baal vieram, nem um deles faltou. Eles se reuniram no templo de Baal, que ficou completamente lotado. E Jeú disse ao encarregado das vestes cultuais: traga os mantos para todos os ministros de Baal. E ele os trouxe. Depois Jeú entrou no templo de Jonadab, filho de Recabe, e disse aos ministros de Baal: olhem em volta e certifiquem-se de que nenhum servo do Senhor está aqui com vocês, mas somente ministros de Baal. E eles se aproximaram para oferecer sacrifícios e holocaustos. Jeú havia posto 80 homens do lado de fora, fazendo-lhes esta advertência: se um de vocês deixar escapar um só dos homens que estou entregando a vocês, será a sua vida pela dele. Logo que Jeú terminou de oferecer o holocausto, ordenou aos guardas e oficiais: entrem e matem todos. Não deixe ninguém escapar. E eles o mataram ao fio da espada. Jogaram os corpos para fora e depois entraram no santuário interno do templo de Baal. Levaram a coluna sagrada para fora do templo de Baal e a queimaram. Assim destruíram a coluna sagrada de Baal e demoliram o seu templo. E até hoje o local tem sido usado como latrina. Assim, Jeú eliminou a adoração a Baal em Israel. No entanto, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, pois levou Israel a cometer o pecado de adorar os bezerros de ouro em Betel e em Dan. E o Senhor disse a Jeú: como você executou corretamente o que eu aprovo, fazendo com a família de Acabe tudo o que eu queria, seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a 4ª geração. Entretanto, Jeú não se preocupou em obedecer de todo o coração à lei do Senhor, Deus de Israel, nem se afastou dos pecados que Jeroboão levava Israel a cometer. Naqueles dias o Senhor começou a reduzir o tamanho de Israel. O rei Hazael conquistou todo o território israelita a leste do Jordão, incluindo toda a terra de Gileade. Conquistou desde Aroer, junto à garganta de Arnon, até Bazã, passando por Gileade, terras da tribo de Gade, de Ruben e de Manassés. Os demais acontecimentos do reinado de Jeú, todos os seus atos e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos do rei de Israel. Jeú descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeocás foi seu sucessor. Reinou Jeú 28 anos sobre Israel, em Samaria.
Segunda Reis, capítulo 11. Joás escapa de Atalia. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão e irmã de Acasias, pegou Joás, um dos filhos do rei que iam ser assassinados, e o colocou num quarto, junto com a sua ama, para escondê-lo de Atalia. Assim, ele não foi morto. 6 anos ele ficou escondido com ela no templo do Senhor, enquanto Atalia governava o país. No 7º ano, o sacerdote Joiada mandou chamar à sua presença no templo do Senhor os líderes dos batalhões dos 100 dos cários e dos guardas, e fez um acordo com eles no templo do Senhor com juramento. Depois lhe mostrou o filho do rei e lhes ordenou: vocês vão fazer o seguinte: quando entrarem de serviço no sábado, uma companhia ficará de guarda no palácio real, outra na porta de Sur e a terceira na porta que fica atrás das outras companhias. Elas montarão guarda no templo por turnos. As outras 2 companhias, que normalmente não estão de serviço no sábado, ficarão de guarda no templo para proteger o rei. Posicione-se ao redor do rei, de armas na mão. Matem todo que se aproximar de suas fileiras. Acompanhem o rei aonde quer que ele for. Os líderes dos batalhões de 100 fizeram como o sacerdote Joiada havia ordenado. Cada um levou seus soldados, tanto os que estavam entrando em serviço no sábado, como os que estavam saindo, ao sacerdote Joiada. Então ele deu aos líderes dos batalhões de 100 as lanças e os escudos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam no templo do Senhor. Os guardas, todos armados, posicionaram-se em volta do rei, junto do altar e em torno do templo, desde o lado sul até o norte do templo. Depois Joiada trouxe para fora Joás, o filho do rei, colocou nele a coroa e lhe entregou uma cópia da aliança. Então proclamaram rei, ungindo-o, e o povo aplaudia e gritava: viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho dos guardas e do povo, foi ao templo do Senhor onde estava o povo, e onde ela viu o rei em pé junto à coluna, conforme o costume. Os oficiais e os tocadores de corneta estavam ao lado do rei. Todo o povo se alegrava ao som das cornetas. Então Atalia rasgou suas vestes e gritou: traição, traição! O sacerdote Joiada ordenou aos líderes dos batalhões de 100 que estavam no comando das tropas: levem-na para fora por entre as fileiras e matem à espada quem a seguir. Pois o sacerdote dissera: ela não será morta no templo do Senhor. Então eles a prenderam e a levaram ao lugar onde os cavalos entram no terreno do palácio, e lá a mataram. E Joiada fez uma aliança entre o Senhor e o rei e o povo, para que fossem o povo do Senhor. Também fez um acordo entre o rei e o povo. Depois todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares e os ídolos, mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente dos altares. A seguir, o sacerdote Joiada colocou guardas no templo do Senhor. Levou consigo os líderes dos batalhões de 100 cários, os guardas e todo o povo, e juntos conduziram o rei do templo ao palácio, passando pela porta da guarda. O rei então ocupou seu lugar no trono real, e todo o povo se alegrou. E a cidade acalmou-se, depois que Atalia foi morta à espada no palácio. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar. Bom, 2 Reis, capítulo 9, é um divisor de águas. Aqui, a promessa de juízo contra a casa de Acabe finalmente começa a se cumprir com força total. O capítulo apresenta a unção de Jeú, seu golpe contra o rei Jorão, a execução de Acasias, rei de Judá, e o fim trágico de Jezabel. Esse cenário mostra que o juízo de Deus não falha e que quando ele fala, cumpre. Ao ler esse capítulo, nós podemos perceber que Deus é paciente, mas não é indiferente. Ele vê a idolatria, o sangue inocente derramado e a corrupção dos líderes, e no tempo certo intervém com justiça e santidade. Israel vivia sob o domínio da casa de Acabe. Apesar da morte do próprio Acabe, sua linhagem seguia influente por meio de Jorão, seu filho, e Jezabel ainda viva. Espiritualmente, o povo estava mergulhado na idolatria. O culto a Baal, promovido por Jezabel, ainda tinha espaço nos corações e nas práticas religiosas.
A missão de Jeú não era apenas política, era profética. Deus estava restaurando a justiça por meio de um novo líder. A unção de Jeú, portanto, não era apenas um rito, era um sinal público de que ele agora agiria como o braço de Deus. Como que funcionou isso? Eliseu envia um de seus discípulos para ungir Jeú. A ordem é clara: derrame o óleo e fuja. Isso mostra o caráter explosivo da missão. Um novo rei estava sendo proclamado em meio a uma monarquia ainda em vigor. A cerimônia é feita em particular, mas logo explode em público. Quando Jeú compartilha com os oficiais o que aconteceu, eles não hesitam. Imediatamente pegaram os seus mantos, tocaram a trombeta e gritaram: Jeú é rei, assim como nós vimos na leitura. Essa aclamação era típica de um novo rei em Israel. O detalhe simbólico é forte. O óleo derramado marca Jeú como um ungido do Senhor, e o gesto dos companheiros estender seus mantos expressa submissão. Na prática, uma revolução silenciosa começou ali. Jeú então parte para Ramote-Gileade com pressa. O texto é claro: se vocês me apoiam, não deixem ninguém sair escondido da cidade para nos denunciar. Ele sabia que precisava agir rápido antes que a notícia se espalhasse. A narrativa então se concentra em Jezreel, onde Jorão se recuperava de ferimentos e recebia a visita de Acasias, rei de Judá. A aproximação de Jeú é tão intensa que o sentinela o identifica pela forma agressiva de dirigir. Ele dirige como um louco. Isso revela não só o estilo de Jeú, mas o ímpeto divino por trás de seus atos. Quando Jorão o encontra, pergunta: você vem em paz? E Jeú responde com uma pergunta profética: como pode haver paz enquanto continua toda a idolatria e as feitiçarias da sua mãe Jezabel? Jeú mata Jorão com uma flecha certeira e joga seu corpo na propriedade que pertencia a Nabote, cumprindo assim a palavra do Senhor. Já Acasias tenta fugir, mas é atingido e morre em Megido. Esse detalhe cumpre as palavras do profeta sobre a decadência da aliança entre Judá e Israel. E o fim de Jezabel nos ensina sobre o juízo de Deus. Essa é uma das cenas mais fortes do Antigo Testamento. Jezabel, ao saber da chegada de Jeú, se arruma, pinta os olhos e o desafia na janela. Como vai, Zinri, assassino do seu senhor? A referência a Zinri é sarcástica. Ela insinua que Jeú será um usurpador efêmero, como Zinri foi. Mas Jezabel não entende que Jeú não está apenas atrás de poder, ele está cumprindo o juízo de Deus. Ao ouvir suas palavras, ele pergunta: quem está do meu lado? 2 ou 3 oficiais a empurram pela janela e ela morre de forma trágica e humilhante. Seu corpo é despedaçado e depois devorado por cães. Jeú tenta honrá-la por ser filha do rei, mas ao procurarem seu corpo, só encontram o crânio, os pés e as mãos. Então ele se lembra: cumpriu-se a palavra do Senhor: cães devorarão a carne de Jezabel. O juízo foi completo, sem glória, sem sepultura, sem memória. As profecias de Elias se cumpriram e, de forma literal, Elias havia declarado que a linhagem de Acabe seria exterminada, que Jezabel morreria de forma vergonhosa e que seus corpos seriam desprezados como esterco. Tudo isso se cumpriu nesse capítulo que nós lemos, 2 Reis 9. Jeú foi o instrumento humano, mas o autor do plano foi o próprio Deus. Como vimos no capítulo 1 de 2 Reis, a palavra do Senhor é sempre fiel. Nenhuma de suas promessas de juízo ou de restauração falha. 2 Reis, capítulo 10, nos deixa com uma pergunta: Jeú foi um herói ou um assassino? O capítulo 10 de 2 Reis descreve uma das campanhas mais sangrentas do Antigo Testamento. Jeú não apenas mata reis, mas elimina uma linhagem inteira, acaba com o culto pagão e estabelece a sua dinastia. Tudo isso em nome de um zelo que, embora pareça justo no início, se revela incompleto e manchado por interesses políticos. A cena se passa durante a transição
entre o domínio da dinastia de Acabe e o novo governo de Jeú. Após eliminar Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, lá no capítulo anterior que nós lemos, o capítulo 9, Jeú agora parte para consolidar seu trono. O capítulo é marcado por 5 execuções em massa. Dos 70 filhos de Acabe, dos parentes de Acasias, dos que restavam da linhagem de Acabe em Samaria, dos sacerdotes de Baal e, por fim, as consequências de sua desobediência parcial. Esse capítulo nos força a refletir até onde vai o zelo por Deus quando está misturado com ambição pessoal. Israel vivia em um tempo de declínio espiritual. A dinastia de Acabe havia se comprometido profundamente com a idolatria, especialmente com o culto a Baal. Jezabel, rainha fenícia e esposa de Acabe, havia institucionalizado essa adoração e perseguido os profetas de Javé. Do ponto de vista político, a situação era delicada. Jeú sabia que se deixasse algum descendente de Acabe vivo, poderia enfrentar uma rebelião. Mas, por trás de tudo, havia a promessa de Deus: não deixarei nenhum descendente de Acabe vivo. Jeú seria o instrumento desse juízo. Jeú então envia cartas aos líderes de Samaria, onde moravam os 70 filhos e netos de Acabe. Ele os desafia: escolha um deles como rei e lutem comigo. Era uma provocação política e estratégica. Se resistissem, haveria guerra. Se eles se rendessem, ele consolidaria o poder sem luta. Tomados de medo, os oficiais decidem obedecer e mandam as cabeças dos herdeiros reais em cestos para Jezreel. Jeú então expõe os crânios em 2 pilhas junto à entrada da cidade. Era um aviso simbólico. Ao declarar ao povo: eu matei meu senhor, mas quem matou estes? Jeú se isenta publicamente da culpa e manipula a narrativa. Ele parece inocente, mas tudo foi orquestrado por ele. Essa ação, ainda que eficaz, revela o uso da violência como ferramenta de controle político. Enquanto seguia de Jezreel para Samaria, Jeú encontra 42 parentes de Acasias, rei de Judá. Eles estavam indo visitar os familiares do rei, provavelmente sem saber a revolução em andamento. Mesmo sendo do reino sul, Jeú os mata. Por quê? Porque Acasias era parente direto de Acabe. Sua mãe era Talia, filha de Jezabel. Assim, qualquer vínculo com a linhagem de Acabe era visto como ameaça. O local do massacre, Bet-Eked, ficava na rota entre Jezreel e Samaria. Esse trecho mostra que o zelo de Jeú ultrapassou os limites da justiça e tocou em alianças entre Judá e Israel. Isso enfraqueceria os 2 reinos e traria consequências duras, como veremos adiante. Vamos falar um pouquinho de Jonadab, filho de Recabe. Ele era líder de um grupo chamado Recabitas, conhecido por seu estilo de vida ascético e sua fidelidade ao Senhor. Ele aparece também lá em Jeremias, que nós não lemos ainda, bem depois, séculos depois, como exemplo de obediência. Jeú estende a mão e o convida para ver sua dedicação a Deus. A presença de Jonadab dava uma aparência de legitimidade espiritual ao que Jeú estava fazendo. Jeú queria mais do que cumprir uma missão, queria a aprovação pública e sabia que a presença de Jonadab agregava autoridade religiosa às suas ações. Também vemos um plano genial e cruel. Jeú finge ser ainda mais devoto a Baal do que a Acabe. Convoca todos os profetas, ministros e adoradores para um grande sacrifício. O templo de Baal, construído por Acabe em Samaria, lota. Ninguém pode faltar. Até as vestes rituais são distribuídas para reforçar a solenidade. Mas tudo é uma armadilha. Assim que o holocausto é oferecido, Jeú dá ordem aos soldados: entrem e matem a todos. Nenhum sacerdote de Baal escapa. Depois a coluna sagrada é queimada, o templo é demolido e transformado em latrina, sinal claro de que ali nunca mais se ergueria um altar pagão. Depois de tudo isso, será que Jeú foi aprovado por Deus?
Apesar de ter eliminado Baal, Jeú manteve os bezerros de ouro em Betel e Dan. Esses ídolos haviam sido instalados por Jeroboão, como forma de evitar que o povo voltasse a adorar no templo de Jerusalém. Jeú obedeceu parcialmente. Tirou um ídolo, mas manteve outro. Por isso Deus limita a bênção. Apenas 4 gerações de seus descendentes reinariam. Isso mostra que o zelo aparente pode esconder desobediência disfarçada. Jeú reinou por 28 anos, mas apesar de suas vitórias iniciais, seu governo foi instável. A Assíria o forçou a pagar tributo. Arameus, liderados por Azael, tomaram grande parte do território israelita a leste do Jordão. Jeú começou como um instrumento de juízo, mas terminou como rei politicamente enfraquecido, espiritualmente incompleto e com um legado limitado. 2 Reis capítulo 11 narra um dos momentos mais dramáticos e sombrios da história de Judá. Após a morte do rei Acasias, sua mãe Atalia, uma mulher marcada pela idolatria e ambição desmedida, tenta eliminar toda a linhagem real para usurpar o trono. Seu objetivo era claro: romper a aliança davídica e reinar sem obstáculos. O que ela não sabia é que Deus já havia preparado uma fuga. O capítulo mostra como, mesmo em meio a tentativas humanas de apagar os planos do Senhor, sua fidelidade permanece inabalável. Essa mesma fidelidade aparece de forma marcante em outros textos, como em 2 Reis capítulo 1, que já lemos, onde vemos a firmeza de Elias diante da idolatria de Acasias. Ao refletir sobre este capítulo, nós podemos perceber que mesmo nos momentos em que tudo parece perdido, quando os inimigos parecem vencer e o mal parece dominar, Deus segue trabalhando nos bastidores, preservando suas promessas. Isso aconteceu no ano aproximadamente 841 a.C. Judá enfrentava uma grande crise de sucessão. Atalia, mãe do rei Acasias, aproveita-se do caos para exterminar todos os descendentes da casa real e tomar o poder. Isso era mais do que uma disputa política, era uma tentativa satânica de destruir a linhagem do Messias prometido. Espiritualmente, Judá estava contaminada pela idolatria. Atalia era filha de Acabe e Jezabel, reis do norte de Israel, conhecidos por disseminar o culto a Baal. Agora, ela levava essa influência maligna para o sul, tentando introduzir a adoração pagã em Jerusalém, algo que também vemos acontecendo no reinado de seus pais, quando Elias confrontou os profetas de Baal. Em meio a este cenário, Deus levanta pessoas fiéis. Jeoseba, irmã de Acasias, e Joiada, o sumo sacerdote, se tornam peças-chaves na preservação da linhagem davídica. Quando Atalia inicia o massacre da família real, Jeoseba entra em ação. Ela salva o pequeno Joás, então com apenas 1 ano, e o esconde no templo do Senhor por 6 anos. O templo, ironicamente, se torna o lugar mais seguro para o herdeiro legítimo do trono. Enquanto Atalia reinava, acreditando ter eliminado toda a linhagem real, Deus preparava o momento exato para a restauração. Joiada então esperou pacientemente por 6 anos. No 7º, ele age com sabedoria e estratégia. Convoca os chefes militares e mostra que havia um herdeiro legítimo vivo. Isso não era apenas uma questão política, mas espiritual. A aliança de Deus com Davi estava viva. O plano envolvia um revezamento militar no templo, bem coordenado durante o sábado, dia em que havia movimentação extra por conta do serviço sacerdotal. O rei seria protegido por uma guarda armada, com ordens de matar qualquer um que tentasse impedir a cerimônia. A estratégia de Joiada se assemelha à firme liderança espiritual de Esdras,
que ainda nós vamos estudar esse livro, que também conduziu um povo à renovação da aliança com Deus. E a cena é emocionante. O menino de 7 anos é trazido à presença do povo, recebe a coroa, uma cópia da aliança, possivelmente o livro da lei, e ele é ungido. O povo reconhece sua autoridade com alegria e aclama: viva o rei! Essa coroação evoca a imagem messiânica do rei que viria da linhagem de Davi, como descrito em Isaías 9, porque o menino nos nasceu e o governo está sobre os seus ombros. Ver o povo aplaudindo mostra que ainda havia em Judá um coração voltado para o Senhor. Mas qual que foi a reação de Atalia? Quando houve a aclamação do novo rei, Atalia vai ao templo e presencia a cena. Ela entende imediatamente o que está acontecendo, mas, ironicamente, quem grita traição é a própria traidora. Ela havia usurpado o trono e matado seus netos, mas agora se apresenta como vítima. Joiada age com firmeza, ordena que ela seja levada para fora do templo e executada. Isso preserva a santidade do lugar de adoração e também elimina o último obstáculo ao restabelecimento da aliança com Deus. É semelhante ao juízo que Deus executa sobre Ananias e Safira, lá em Atos capítulo 5. Ações que parecem ocultas, mas são tratadas com severidade pelo Senhor. Com a morte de Atalia e a coroação de Joás, Joiada conduz o povo a uma renovação espiritual. Ele restaura a aliança do Senhor e reafirma que Judá pertence a Deus. É um momento de avivamento e recomeço. A ação seguinte é simbólica e necessária. O povo destrói o templo de Baal em Jerusalém, eles derrubam altares, imagens e matam Matã, o sacerdote de Baal. Assim como Elias enfrentou a idolatria em Israel, lá no capítulo 18 de 1 Reis, agora Judá rejeita publicamente o paganismo. Amém? Terminamos por aqui, mais 3 capítulos repletos de conteúdo para aprendermos mais como que funcionava estas lideranças e como que Deus agia por meio das pessoas que ele ungia, das pessoas que ele tinha levantado para liderar. Ali nós vemos corações voltados para a idolatria, corações que estão dispostos a obedecer e tantas outras situações que nos ensina tanto sobre a verdadeira liderança que Deus se agrada. Que o Senhor continue falando conosco e transformando os nossos corações, a nossa forma de pensar. Te vejo no próximo áudio. Tchau, tchau.